domingo e que o Senhor possa, com sua graça, misericórdia, nos permitir encerrar esse dia, recebendo a sua palavra e sendo por ela tocados, e sendo por elas transformados, se esta é a nossa necessidade, mas também motivados a continuarmos a seguir e a servir o nosso Senhor com toda a intensidade da nossa vida, da nossa alma, dedicando a Ele tudo que a Ele assim pertence. Eu quero vos convidar nesta noite para abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 24 e faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 12. Lucas capítulo 24, do capítulo 1, ou do versículo 1 ao versículo 12. A palavra fala-nos assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromatas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para a casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar, irmãos? Pai, muito obrigado, porque nós estamos agora diante da leitura de um extraordinário acontecimento, que não ficou só naquele momento, mas ele hoje, Senhor, reverbera na vida da igreja, do mundo, ó Deus, no qual estamos vivendo. Essa ressurreição veio dar sentido à nossa fé, veio dar esperança ao nosso coração, ó Senhor, veio trazer-nos a alegria e a certeza de que o Cristo que nós servimos, Ele é muito mais do que uma religião, Ele é um caminho, Ele é muito mais do que palavras, Ele é uma pessoa, ou a palavra, o verbo que encarnou-se, e mesmo encarnando morreu, mas ressuscitou, ó Senhor, para uma nova vida com o Pai. Muito obrigado, porque isso alimenta a vida da igreja do Senhor, e que seja isso a fortalecer o nosso coração e a nossa fé em Ti, em nome de Cristo Jesus, amém. A caminho da ressurreição, Jesus teve muitos inimigos para combater. Nós já vimos aqui a caminho da crucificação, a caminho do Calvário, nós vimos o caminhar de Jesus até chegar à sua apoteótica ressurreição. E algo, meus irmãos, que Jesus precisava vencer eram muitos inimigos. Nós já citamos aqui ao decorrer desta série de mensagem, não somente eu, mas a todos os pastores quanto aqui pregaram, puderam explanar de uma forma muito clara alguns inimigos que o nosso Senhor, Ele enfrentou na caminhada até a sua ressurreição: dor, solidão, escuridão, traição, desprezo. Mas aqui agora, a caminho da ressurreição, Ele precisava então vencer aquele que era o maior inimigo, não só do nosso Cristo, mas também inimigo de todos nós.
depois de vencer todos os inimigos que estavam à sua frente, ou que estavam à sua frente, agora ele tinha diante de si a morte. A Bíblia diz que é o mais cruel, o mais duro, ou até a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela era o inimigo invencível e que foi vencida pelo nosso Senhor. Quando este ressurge de entre os mortos, quando esse ressuscita de entre os mortos, e ele torna-se o único ressurreto entre os mortos. Não seria fácil matar a morte, não seria fácil sair daquela sepultura, não seria forte, ou não seria o suficiente o nosso Senhor Jesus incorporar-se novamente num corpo humano, num corpo de pecado, porque Jesus ressuscita de forma corpórea, com osso, com carne e com tudo que um humano tinha, para provar que o duro, que o cruel, que o até então invencível inimigo poderia ser morto. A ressurreição é a prova de que o nosso Senhor tornou a vida mais forte, mais poderosa do que a morte. Lucas explana ou discorre ou escreve este texto com uma minúcia muito interessante. Por ser este doutor, talvez ele fosse muito cirúrgico nas suas colocações, naquilo que ele estava escrevendo. E Lucas então nos mostra, assim como os sinóticos, assim como Mateus, assim como também Marcos escreveram, e cada um da sua forma, mas Lucas nos mostra de uma forma muito minuciosa os acontecimentos que ocorreram ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele então nos mostra aqui que no primeiro dia da semana, e claro, o domingo, que é o dia mais importante para o cristianismo, porque a sexta-feira foi a sexta-feira de dor, foi a sexta-feira de desespero, foi a sexta-feira em que na nossa mente a nossa esperança se esvaía pela morte. O sábado traz a expectativa da promessa de que ao terceiro dia o nosso Cristo haveria de ressuscitar. Esperança para alguns, que cria que ele podia ser mais forte do que a morte, sobrepujar a morte, pisar a morte por meio da ressurreição. Mas os mais céticos da época duvidavam de que isso de fato pudesse acontecer. As mulheres vão ao sepulcro para levar até Jesus, ou o corpo que ali estava, que agora desprovido de vida, elas levavam ali perfumes, alguns aromatas para ungir o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, algumas essências que era normal daquela época, quando um morto querido, amado, a família então prestava ali os últimos tributos de amor, com as suas essências, com seus aromas, ungindo com esses. Essas mulheres estavam então à expectativa, à espera, mesmo contra todas as possibilidades, mesmo contra todo o ceticismo da época, essas mulheres estavam confiantes, elas estavam crentes, verdadeiramente crentes, que a palavra do nosso Senhor haveria de se cumprir. Ao terceiro dia, ele ressurgiria, ele se levantaria de entre os mortos, e ele subiria à glória do Pai, aleluia, e a morte agora não teria mais vida, porque ele mataria a própria morte, e assim ele fez. Entre essas mulheres, vale ressaltar a figura importante de Maria Madalena, a mulher a quem o nosso Senhor Jesus Cristo havia transformado a sua vida, a quem o Senhor Jesus Cristo havia libertado de 7 demônios, também estava ali presente entre essas mulheres, com Maria, mãe de Tiago, e também Joana. E esta mulher agora se torna o símbolo de amor e de afeto ao nosso Senhor Jesus Cristo, que não o abandona nem mesmo na sua morte.
E cria ela que aquele mesmo poder que a havia libertado do cárcere daqueles demônios que a atormentava talvez dia e noite, seria o mesmo Espírito que ressuscitaria o nosso Senhor Jesus e o tornaria o único ressurreto dentre os mortos. Mas essas mulheres, alta madrugada, chegam ao túmulo, talvez numa expectativa de que ninguém mais pudesse chegar naquele horário e que seriam elas as primeiras a depararem, a cuidarem do corpo do seu morto, a receber o corpo do seu morto. Mas esperando elas encontrarem ali a pedra no túmulo, elas encontram 2 anjos na entrada daquele túmulo e com uma mensagem: ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Essas mulheres certamente foram tomadas de uma perplexidade, elas estavam estupefatas, porque pensar, ele prometeu ir embora, ela soubesse que o Cristo tinha poder para ressuscitar, mas a dúvida naquele momento parecia ser uma companheira também da certeza, e a certeza precisava sobrepor a dúvida de que se isso aconteceria de fato. Elas foram ao sepulcro pensando em encontrar ali um cadáver. No entanto, elas ouvem uma voz, ou elas ouvem palavras que dizem: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele não está mais entre os mortos. Em delírios, essas mulheres agora saem dali a anunciar aos apóstolos, conforme relatou Lucas: ele não está mais lá, cumpriu-se a palavra. Terceiro dia, Jesus já não estava mais ali nos sepulcros. Jesus já havia ressuscitado, o sepulcro estava vazio, a tumba estava vazia. O que Lucas também narra aqui sobre a tumba vazia é algo muito interessante, porque por si mesma ela não poderia comprovar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A época, para provar e comprovar que Jesus de fato havia ressuscitado, o corpo precisaria ser visto. Ninguém se contentava apenas com uma notícia: ele ressuscitou. E haja visto, meus irmãos, que o capítulo 27 do versículo e o versículo 63 do livro de Mateus já estava escrito que este homem é um embusteiro, este homem é um falso, este homem é um enganador, este homem pode forjar uma ressurreição, ou seus discípulos podem roubar o seu corpo e dizer que ele ressuscitou. Mas, meus queridos, a prova precisava ser aquela: olhos precisavam ver, testemunhas oculares precisavam testemunhar que ele de fato havia ressuscitado. E por essa razão, a ressurreição de Cristo não fica no anonimato, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não fica em silêncio. Ele aparece aproximadamente 10 vezes a variadas pessoas, em variados lugares, para variados grupos. E ele mostra-lhe o seu rosto, ele diz: toquem em mim, eu sou de fato Jesus. E ele mostra as suas mãos, ele mostra os seus pés, para a comprovação de que de fato os cravos não puderam detê-lo na cruz, a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou e vivo ele está. Esse era um fato que de fato convenceria as pessoas, os religiosos e todos mais daquela época, de que Cristo de fato havia ressuscitado como ele ressuscitou. O apóstolo Paulo
fala da importância da ressurreição à nossa fé. E o apóstolo Paulo, ele defende a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo como uma importância vital para a vida, para a fé, para a palavra, para a pregação, para a saúde da igreja do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 13 a 19, Paulo escreve desta forma acerca da ressurreição: mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais indignos, ou somos dignos de compaixão entre todos os homens. Ou Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais indignos de todos os homens. Ele fala que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã e inútil a nossa pregação. Mas Cristo agora dá segurança, dá base, dá certeza de que a sua palavra é viva como Ele é vivo, que a sua palavra é eficaz como a sua ressurreição é eficaz. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo prova que o cristianismo não é uma mera religião baseada em filosofias, em crenças qualquer, mas a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo torna a sua igreja um organismo vivo, torna-nos uma comunidade de santos cujo cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo, livres agora para viver para o Senhor, livres das algemas do pecado e de toda e qualquer males que possa atormentar a nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o ódio do homem teria no final vencido o amor de Deus. Mas a ressurreição é a prova de que o amor é mais forte do que o ódio. Porque nem mesmo o ódio daqueles que mataram o nosso Senhor Jesus pôde triunfar sobre o amor dele revelado pela sua ressurreição. Porque a ressurreição é o triunfo do amor sobre tudo que o ódio podia fazer. O ódio pode matar, mas o ódio não pode dar vida. O ódio pode separar, mas o ódio não pode unir. O ódio pode quebrar a comunhão, mas o ódio não pode restaurar a comunhão. A comunhão é restaurada pelo amor. E é por isso, meus irmãos, que a ressurreição de Cristo mata a morte e traz a nós uma revelação do triunfo, o triunfo do amor sobre o ódio. A ressurreição também é a prova final de que o amor é mais forte do que o ódio. A ressurreição é a prova de que a vida é mais forte do que a morte. Porque se a vida sobrepujou a morte, se a vida venceu a morte, isso nos prova que a morte não tem poder sobre a vida. Nós haveremos de um dia enfrentar a morte? Claro, somos seres mortais. Mas o que alimenta e fortalece a fé do cristianismo é saber que a morte não é o ato final das nossas vidas. Porque se Cristo ressuscitou, a Bíblia diz que nós ressuscitaremos com Ele, e naquele dia Ele haverá de nos ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Isso é uma prova de que a morte não é o ato final na vida de um cristão. Ela pode matar e continuar matando quem não tem Cristo, mas ela não tem poder sobre aquele que já tem a vida de Cristo. Paulo continua dizendo acertadamente, lá em Efésios capítulo 2,
de que se fomos ressuscitados, ou que já somos ressuscitados com Ele. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando Ele nos deu vida. Estávamos vivos, mortos em nossos delitos, pecados, no momento que Ele nos deu a vida. E assim então nós nos ressurgimos da morte que o pecado havia causado em nós. E fomos ressuscitados para uma vida eterna. A esperança do cristão hoje é que nós viveremos eternamente, ainda que a morte nos leve desta vida para outra, mas ela não nos poderá separar de Deus, ela não poderá se interpor no caminho de um cristão até chegar aos céus, ao lado de Deus. Se Jesus, meus amados irmãos, tivesse morrido para não mais voltar a viver, isso teria demonstrado que a morte poderia destruir a vida. Mas a ressurreição prova o quanto a vida pode destruir a morte. E Paulo então continua dizendo que se a ressurreição de Jesus não fosse um fato, toda a mensagem cristã se basearia em mentiras. O nosso Senhor Jesus, ao falar da ressurreição, ao falar da vida, Ele era enfático, quando Ele dizia: em verdade vos digo, ou seja, a minha verdade é verdadeira. E a verdade verdadeira é que se morrermos com Cristo também ressuscitaremos, e ressuscitaremos para uma vida eterna. Por meio da ressurreição, Deus nos deixou uma firme certeza de uma realidade necessária para a nossa fé. Por que uma realidade necessária para a nossa fé? Porque se Cristo não morreu, como diz Paulo, a nossa fé seria inútil, seria sem valor, seria um ato vão. Mas a ressurreição de Cristo deu vida àquilo que hoje nós vivemos e nós cremos. Existem 3 fatos importantes a respeito da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e que eu gostaria de nessa noite, amados irmãos, discorrer isso com vocês. A primeiro fato importante é que o sepulcro está vazio. Mas lembrem-se o que dissemos: o sepulcro vazio não seria uma prova bastante suficiente para que crescem na ressurreição de nosso Senhor Jesus. Mas o fato da sua aparição falaremos posteriormente. O sepulcro está vazio. No centro da história permanece o único fato importante: o túmulo está vazio. Alguns daqueles que foram ressuscitados, nós poderíamos aqui lembrar do filho da viúva de Naim, nós poderíamos nos lembrar de Lázaro, nós poderíamos nos lembrar aqui de Eutico, aquele moço que Paulo ressuscitou depois de uma longa pregação. Ele cai da janela, quebra-se o pescoço, Paulo vai lá e o ressuscita. Então nós temos vários casos de ressurreição, mas todos quanto ressuscitaram tornaram a morrer. O nosso Cristo, Ele é o único ressurreto dentre os mortos, porque Ele ressuscitou. Ele não foi ressuscitado, Ele ressuscitou. Ele suplantou a morte, Ele venceu a morte, Ele derrotou a morte, e Ele hoje está vivo. E a sua palavra diz, meus irmãos amados, que um dia Ele voltará para buscar esta igreja, para também viver eternamente com Deus. Não importa se um dia a morte vai chegar a você, vai chegar a mim. Como disse, somos seres humanos passíveis de morte, mas há uma esperança que alimenta o nosso coração, que alimenta a nossa fé. É que Cristo ressuscitou para dar sentido à nossa crença, para dar sentido naquilo que vivemos, naquilo que cremos. O sepulcro não está apenas vazio, um corpo saiu dali. E este corpo tem vida, e esta vida é a vida de Deus na vida do seu Filho. É interessante como
Os anjos agora perguntam para as mulheres: por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? Parece que nesses anjos também havia uma perplexidade. Vocês não se lembram que ele falou que ele iria ressuscitar? Por que vocês estão aqui buscando ele? Ele não está aqui. Quem removeu a pedra? Quem o tirou dali? Esse é o mistério de Deus. Mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, Jesus foi ressuscitado. E depois da sua ressurreição, o testemunho de Cristo é dado entre muitos, para a comprovação de que Ele está vivo. Os anjos asseguraram às mulheres que Ele havia ressuscitado, que ali não era mais um lugar para encontrá-lo, Ele estava vivo. Jesus ressuscitou pelo próprio poder, pelo seu próprio poder. Ele deixou o túmulo para nunca mais voltar àquele túmulo, para que nunca mais retornar àquele túmulo. Não apenas o túmulo está vazio, mas também a cruz está vazia. O Cristo não está mais lá. A cruz pode estar, mas Cristo não está. Ele desceu da cruz, Ele levantou da morte, Ele ressurgiu de entre os mortos, Ele subiu, e a Bíblia diz que Ele está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Aleluia. As Escrituras falam da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, não só no momento que Ele ressuscitou, mas essa ressurreição foi predita pelos profetas, essa ressurreição foi predita por Ele mesmo. Jesus, no Salmo 16, verso 10, ali estava escrito, o salmista Davi escreve: pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Davi não estava falando dele mesmo. O Salmo 16 não era uma referência a Davi, é um salmo messiânico. Estava falando do Messias, que não seria abandonada a sua alma na morte, e o santo não veria corrupção, ainda que sobre ele estava todos os nossos pecados, ainda que sobre ele estava todas as nossas maldades, mas o texto diz que nem permitirá que o teu santo veja corrupção. O nosso Cristo, embora levando sobre si todos os nossos pecados, ele não teve pecado. O nosso Cristo, embora tendo que morrer, porque a lei já dizia que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado, a aliança dizia que o justo precisaria morrer, derramar o seu sangue para a purificação dos nossos pecados. Ele passa pelo ato da morte, mas Ele vive e dá a certeza de que o amanhã existe, de que nós podemos crer no amanhã, de que o medo não mais atazanará a nossa vida, porque temos uma esperança. A ressurreição de Jesus foi também predita por Ele mesmo. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22, Jesus responde quando interpelado, quando interrogado sobre a sua ressurreição, sobre quando Ele diz que derrubaria aquele templo, mas que Ele o reconstruiria em 3 dias. E havia ali entre aqueles que interpelavam Jesus, que dizia: mas esse templo levaram 46 anos para construir, e tu diz que vai reconstruí-lo em 3 dias. O texto diz assim, meus irmãos, vamos ao texto para ficar mais claro: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi dedicado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo.
Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Então, a ressurreição veio para corroborar a fé dos seus discípulos, e veio para fortalecer a fé da sua igreja, e mostrar, meus irmãos, e comprovar, meus irmãos, para nós, que cristianismo não é uma mera religião, que não é uma simples religião, que cristianismo não é um ajuntamento de pessoas, mas cristianismo é o Cristo vivo no meio da sua igreja, trazendo comunhão entre os santos e produzindo uma esperança em nós, de que o cristianismo é mais do que uma religião, mas é Cristo vivendo na vida, ou Cristo no meio do seu povo. Era necessário a ressurreição? Sim, a ressurreição era necessária. Por que a ressurreição era necessária? Primeiramente, a ressurreição era necessária para cumprimento das Escrituras, mas também a ressurreição era necessária para o perdão dos nossos pecados. Cumprimento das Escrituras, porque é aquele que prometeu, aquilo que os profetas em toda a história dizia, de que ele haveria de ressuscitar, e que a morte não seria um inimigo páreo para ele, precisava se cumprir, mas cumpriria também para o perdão dos nossos pecados. E quando a palavra diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus o Pai. É interessante olhar e ver que nós somos aqui neste mundo um grande grupo de extraterrestres, que aqui vivemos, mas com uma esperança celestial. Jesus falou para nós que o reino não é deste mundo. Jesus falou que nós estamos neste mundo, mas que nós não somos deste mundo. Muito em breve a igreja haverá de deixar esse lugar. Muito em breve esta igreja estará com o Senhor dela no céu. Muito em breve esta igreja estará no lugar onde a morte não existirá, onde o choro não mais existirá, onde a tristeza não mais existirá, onde a separação não mais existirá, e nós viveremos eternamente com o nosso Senhor, ressuscitado por Ele. Porque quando a igreja busca as coisas do alto, esta igreja está firmada em Deus. Mas a ressurreição era também necessária para a nossa esperança. O cristianismo hoje tem uma esperança, e uma esperança viva. Nós não somos um grupo de desesperançados, nós somos um grupo que esperamos, e esperamos com fé e com convicção. O fato de você enfrentar as suas lutas, os seus problemas, o fato de você estar aqui, quem sabe hoje, algo talvez tenha acontecido para você não estar aqui hoje, mas você disse: eu preciso estar na casa do meu Deus, eu preciso ir à igreja, eu tenho necessidade disso. A esperança que alimenta a nossa fé, a esperança que fortalece a nossa fé. A ressurreição era necessária para a eficácia da nossa pregação. A pregação não teria sentido, pregaríamos vãmente, ou seríamos um grupo de paroleiros, a falar, sem sentidos. Mas a mensagem da ressurreição, ela é uma mensagem transformadora, que chama o homem da morte para a vida. Aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, agora por meio da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, são chamados da morte para a vida, porque tem uma nova vida com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a ressurreição era também necessária para dar prova de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. A ressurreição é um fato incontestável. A aparição de Jesus, com marcas indeléveis nas suas mãos, nos seus pés, na sua cabeça, feito pela sua coroa, foi para provar que Ele era de fato aquele que estava naquela cruz.
Em segundo lugar, o segundo ponto, Cristo apareceu muitas vezes após a sua ressurreição. O capítulo 1 de Atos, no versículo 3, diz que a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Cristo não apareceu um dia ou outro dia, 40 dias consecutivos, o nosso Senhor Jesus aparecia aqui, ali, acolá, e Ele dava a prova: olha, eu sou eu mesmo, eu que estive morto, como diz João em Apocalipse, mas revivi. Eu que desci à sepultura, mas por meio da ressurreição, eu também subi ao céu, e no céu estou com meu Pai. Eu estive na sepultura, mas agora eu estou aqui entre vocês. E Jesus caminhou com eles, e Jesus viveu com eles, tornando conhecido aos outros que a ressurreição não era apenas uma notícia que os cristãos ouviram, mas a ressurreição é fato, e contra fato não há argumentos. E a aparição de Jesus é a comprovação dos fatos, de que Ele de fato ressuscitou, de que de fato Ele era quem Ele disse que era, que Ele fez aquilo que Ele disse que faria, e Ele fez, pelo poder do Pai. Ele apareceu em torno de 10 vezes, e até o homem mais duvidoso, o homem mais incrédulo, Tomé, acreditou em Jesus, embora que este disse: se eu não tocar, eu não acredito. Toque, Tomé, toque. E Tomé, após tocar o ressuscitado, ele nunca mais foi o mesmo. A fé abriu os olhos daquele homem, a fé abriu o coração daquele homem, mesmo crendo, depois de ter visto e tocado, mas transformado pelaquilo que aconteceu. Nosso Senhor Jesus já havia assim escrito em João 20, 25 a 27. Enquanto ainda falava nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem osso, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, que ele não apenas apareceu, mas Jesus provou. Ele provou ser quem ele era quem ele disse ser. E as provas foram incontestáveis. Ninguém pôde negar a ressurreição de Cristo. Ninguém pôde tratá-lo como enganador, como embusteiro ou como ultrapassador. Ele aparece a Pedro, a Cefas, e ele diz: estou aqui, sou eu, Cefas, estive morto, mas aqui estou. Ele foi visto por 500 pessoas. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, diz que ele apareceu a 500 pessoas de uma só vez. Depois Tiago também o vê, o versículo 7 do mesmo capítulo 15. Agora, aquele que perseguia a igreja, aquele que tentava destruir a fé dos que criam, precisava também ver o Senhor Jesus. E Saulo tem um encontro com Jesus, nada agendado por ele, nada esperado por ele, mas já na agenda de Deus.
E este homem, no caminho de Damasco, ele encontra Jesus. Ele talvez não tenha visto o seu rosto, mas Saulo vê a sua luz. E foi a última vez que as escamas impediram Saulo de enxergar algo de uma maneira distorcida, porque agora ele vê Cristo, ele é transformado por Cristo, e ele deixa de ser um perseguidor para ser um perseguido por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, os discípulos tocaram nele. A fé é viva, mas a nossa fé não é um pulo no escuro. A nossa fé não é crer de qualquer maneira em qualquer coisa. A fé é uma coisa lógica. O escritor aos Hebreus diz que ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, a convicção de fatos que se esperam. Então a fé é uma lógica, a fé não é algo de escuro, de dar um pulo, ou de fazer uma jogada e dizer, ou dá certo ou dá errado, não. A fé é algo concreto. E Jesus precisava então ressuscitar a fé no coração daqueles a quem ele disse que haveria de ressuscitar. Os discípulos ficaram surpresos com a chegada de Cristo entre eles. Depois de ver aquilo que Cristo havia sofrido na cruz, de ver seu corpo ensanguentado, desvalido, cadavérico, a última semana atormentada do nosso Senhor Jesus Cristo, até subir aquela cruz e ser rasgado e ser perfurado e descer à sepultura e produzir tristeza e deixar alguns corações desesperançosos. Agora ele está entre os seus e ele diz, eu sou Jesus. Talvez a perplexidade tenha tomado conta daqueles homens, e ele estende as mãos, repito, e diz, está aqui em minhas mãos, é uma prova indelével de que eu estou vivo. Olhem para as minhas mãos, olhem para os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. E ele diz, um espírito não tem carne e nem osso. Jesus corporeamente ressuscita e se dá a conhecer a muitos que o viram. Havia 3 elementos fundamentais da evidência de que Jesus ressuscitou dos mortos: sepulcro vazio, o testemunho agora de numerosas testemunhas oculares. Não era gente que ouviu falar, mas era gente que viu. E agora testemunhava da ressurreição de nosso Senhor. E a terceira coisa, o impacto que essa ressurreição causou na vida de muitos que já se foram e de muitos que estão vivendo agora. Não se encontrará na história da humanidade um sepulcro que não seja o do nosso Senhor Jesus Cristo, que ali esteja a frase, Ele esteve aqui, mas Ele não está mais aqui. Em todo e qualquer sepulcro que nós chegarmos, ali vai estar, aqui está sepultado fulano, aqui jaz ciclano, ali jaz beltrano, mas o túmulo de Jesus, a frase é, Ele não está mais aqui, aleluia, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou, aleluia. A grande pedra não pode prender Jesus.
as correntes da morte não pôde deter Jesus. Porque na ressurreição, Jesus quebrou os grilhões da morte.